Gente, vamos falar com o oftalmologista Daniel Kamlott. O nosso tema não poderia ser melhor. Cuidados com a visão no ambiente de trabalho. Você toma cuidado? Por exemplo, aqui na televisão eu não sabia, né? Falamos de pele agora há pouco. Por exemplo, os refletores aqui do estúdio, né, também interferem na pele. E aí quando eu fui no meu dermatologista, ele falou assim, olha, Fábio, você precisa passar protetor solar dentro do estúdio. Eu falei, gente do céu, vamos saber os cuidados que temos que ter com a visão com o doutor. Tudo bem? Tudo Seja bem. bem-vindo, viu? Obrigado, aqui ao nosso Fábio. programa. Eu não sabia que aqui no estúdio Sim. nós precisávamos utilizar para a pele o protetor solar. Sim. No caso aqui, para o estúdio, falando da televisão, tenho que ter cuidados também com a visão? Sim, com certeza. Toda a parte luminosa que vai chegar no seu olho, tudo aquilo pode causar. Se tiver alguma radiação ultravioleta, aquela radiação ultravioleta pode interferir naquela parte visual. Além disso tudo, a gente vê, tem ar-condicionado, tudo isso pode interferir tanto no ressecamento do olho, como a parte da irradiação ultravioleta. Então a gente deve também tomar os cuidados com a visão, tanto dentro do estúdio como fora, também na rua, todos os cuidados com a visão também são importantes. Doutor, eu queria começar a nossa conversa perguntando sobre os óculos de sol. Sim. Né? Nós já vimos muitas reportagens falando a respeito da questão dos óculos UVA e UVB, os Sim. que têm e os que não têm. Perfeito. Não é? Claro que os óculos que têm UVA e UVB, os filtros, eles são muito mais caros do que os óculos mais populares. Né? Em média, assim, você paga 10% de um valor de um óculos que tem esse tipo de proteção. Quais são os perigos de utilizar óculos que não têm esse tipo de proteção? O perigo maior é o quê? O óculos precisa ter esse filtro UVA-UVB, que vai filtrar esses raios que vão trazer vários problemas para o olho, várias doenças como a catarata, degeneração macular, ceratite, tudo isso pode ser, a predisposição são os raios. Então, se você usar óculos escuros sem essa proteção, a pupila, que é o preto, a menina dos olhos, dilata, vai entrar mais luz, mais raio no seu olho, então a proteção vai ser menor e assim não vai filtrar. Então é até mais perigoso você utilizar um óculos escuro que não vai te causar essa proteção contra raio UVA-UVB. Então tomar muito cuidado onde você vai comprar essas lentes escuras, com certeza. Quer dizer, a lente escura por si só não protege o olho, Não isso? protege, vai até dilatar a pupila, vai entrar mais luz e é até mais perigoso. Agora, com que frequência se recomenda, por exemplo, de se fazer um exame ocular para se saber as necessidades reais dos nossos olhos, hein? Eu sempre digo que a revisão é anual. Mesmo Uma vez por ano? Uma vez por ano, pelo menos. Porque existem várias doenças oculares, como o glaucoma, que são silenciosas. A gente vai perdendo a visão e quando a gente vai perceber, já está muito avançado, a gente não consegue reverter. Por isso, seria a causa mais importante da cegueira irreversível. Então, esse acompanhamento com todos os exames, não só aquele exame do grau, do óculos e ir embora. Existe, a partir dos 40 anos, fazer a tonometria, a pressão intraocular, o fundo de olho, que a gente vai avaliar a retina em toda a periferia. Então, não só o exame do grau, e sim, o mais importante ainda, esses outros exames são profiláticos, que vão evitar um problema de uma cegueira, algum problema muito mais grave lá na frente. Quer dizer, para crianças e bebês também é recomendado uma vez por ano? Crianças e bebês também, porque a gente sempre diz que na maternidade vai ser feito o teste do reflexo vermelho, para ver se existe alguma coisa. Agora, todo ano é importante, porque até os 7 anos que a gente consegue reverter aquele problema do olho preguiçoso. Se tem um problema em um olho e o outro não, a gente precisa fechar, fazer o tampão ocular até os 7 anos. Então, todo ano, mesmo que não tenha sintoma, é importante passar. Trazendo então para o ambiente de trabalho, quais são as principais queixas com relação à visão dos trabalhadores? Sim. Primeiro falando do escritório, problema com o computador. Tem muita queixa, porque o computador causa uma ardência, uma vermelhidão, uma irritação muito comum, porque o ar-condicionado batendo em cima, se ele ficar virado para você, o computador você vai piscar menos o olho. Então você piscando menos, você lubrifica menos e a lágrima vai evaporar. Isso causa o olho seco, que faz parte daquela síndrome de visão do computador. Tá. Isso também, quando você fica muito tempo no computador, você acaba acomodando muito a visão. Então isso pode causar dor de cabeça. Então sempre é bom ter um certo tempo para poder utilizar o computador. Além disso, as profissões mais, vamos dizer, mais perigosas, marceneiro, pedreiro, tudo isso, você precisa usar um óculos de proteção. Porque na hora que você está martelando, pode voar uma fagulha, isso pode fixar na córnea, pode perfurar o olho, até mesmo descolar a retina, que é muito perigoso. Então,
Usar óculos de proteção, que muitas empresas não ficam em cima e deve ter essa fiscalização, porque a gente pega muitos casos em pronto-socorro que chegam com esse corpo estranho por causa de não ter o cuidado de proteger os olhos durante o trabalho. Até soldador elétrico, isso causa uma queimadura na córnea, que seria essa parte da frente do olho. O soldador elétrico que não usa essa proteção durante um tempo muito prolongado, isso causa uma queimadura. Na hora ele não sente nada. Isso é pela luz ou pelo calor? Pela radiação que a solda solta. Radiação. Por isso tem que ter aquela proteção, que eles usam, só que muitas vezes não usa, porque não sabe disso. Então, chega na hora que você utilizou, não sente nada. Na madrugada, que acontece dele chegar no pronto-socorro com uma queimadura nessa parte da frente do olho, é uma dor, uma fotofobia, não consegue nem abrir o olho. Então, tomar todos esses cuidados durante o trabalho. A gente pode utilizar, por exemplo, eu conheço pessoas que estão nessa situação de que trabalham muito tempo em ar-condicionado, de frente ao computador, e eles compram colírios para utilizar. É correto? Tomar muito cuidado com colírio, porque existem colírios como corticoide, que causam o glaucoma, causam catarata e as pessoas não sabem. O uso crônico do corticoide, existe um momento de usar. Ele deve ser receitado pelo oftalmologista. Existem colírios vasoconstritores, que são aqueles que deixam o olho branquinho. Ele fala, eu estou usando, meu olho está ficando branquinho. Mas a longo prazo, esses colírios afinam os vasos do olho, são drenados para o nariz, tudo isso vai para o resto do corpo. Então, cronicamente, ele pode aumentar até a pressão arterial de quem já tem essa propensão. Então, tomar muito cuidado, não é qualquer colírio que vai resolver, e sim o lubrificante ideal para esse paciente. Eu tenho um dado aqui que no Brasil, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia indica cerca de 150 mil casos por ano envolvendo problemas com o ambiente de trabalho. Sim. E a instituição classifica duas possíveis causas para os acidentes. As físicas, que são responsáveis por 10% dos acidentes, e a falta de supervisão de um responsável por 88% dos acidentes. Ao que você atribui esses números, hein, doutor? Essa falta de supervisão tem que tomar muito cuidado. A empresa deve fiscalizar, porque em muitos momentos, aquele trabalhador, eu estou cansado, vou tirar a máscara de proteção. Aquele momento que ele tira o óculos de proteção, que o ideal é ter uma proteção pegando toda essa parte. Lateral, né? Lateral, porque às vezes você protege aqui e ele pode entrar por cima, por baixo, pelo lado, e é muito grave. Então, a fiscalização, se o trabalhador não está preocupado, o supervisor da empresa deve fiscalizar, porque isso causa cegueira, causa problemas graves, descolamento de retina, perfuração ocular, e que em muitos casos a gente não consegue reverter nem com cirurgia. Então, a profilaxia é o mais importante no ambiente de trabalho, sem dúvida. Gente, tem muitas questões chegando, doutor, aqui, fazendo perguntas principalmente sobre a utilização de produtos nos olhos. Sim. Eu separei uma aqui que fala sobre a questão do protetor solar. Sim. A nossa telespectadora está dizendo que toda vez que passa o protetor solar no rosto, os olhos dela ficam lacrimejando. Isso pode ser um processo alérgico do olho? Existe esse tipo de problema? Sim, existe. É sempre importante a gente tomar cuidado nessa região, que seria mais sensível, que é perto dos olhos, na pálpebra, isso. Tomando sempre o cuidado que ele vai usar toda a proteção, mas nessa região não vai estar tão protegido. Então, os óculos escuros com filtro UV alfa B é o que vai proteger essa região. Entendi. Quando você sua, acaba que isso pode escorrer e acaba irritando também o olho. Tanto o problema da conjuntivite química, que seria pelo fator do filtro solar, como também alérgico. Se ela perceber que começa a sentir coceira sempre que ela passa, também pode ser um processo alérgico. Então é sempre bom passar com o oftalmo para poder avaliar e fazer esse diferencial se é problema químico, que pode ter caído, ou um problema alérgico ao filtro solar. Olha, tem muitas perguntas chegando aqui. Por exemplo, tem pessoas que estão perguntando sobre cuidados especiais com relação aos idosos. Quais doenças que costumam aparecer mais com a chegada da idade? Para ser mais fácil de explicar, vou mostrar aqui nesse olho. Os idosos, principalmente com a parte da idade, essa parte intermediária aqui do olho seria o cristalino. Aqui é que vai aparecer o problema da catarata. Isso é mais comum em idosos, a catarata, a idade vai causar mais isso. Qual que é o lugar, doutor? Essa parte intermediária, entre a parte da frente, segmento anterior, e a parte de trás. Certo. Esse cristalino onde vai opacificando e sujando com o tempo devido à idade. Isso é muito comum de acontecer. Vindo um pouco mais para trás, essa parte da retina, existe uma doença chamada degeneração macular relacionada à idade. Isso é mais comum em idosos e pessoas que têm isso na genética. É um problema na retina que pode ter um vazamento e isso causar um defeito de visão central. E também o glaucoma, que seria um defeito de drenagem desse líquido que existe aqui, que seria o humor aquoso.
Se existe um problema na drenagem, um aumento da produção, a pressão do olho aumenta, e isso é mais comum após os 40 anos. Então, sempre ficar de olho, porque é uma doença silenciosa. Esse aumento da pressão a gente só consegue detectar no exame físico, no exame oftalmológico. Então, após os 40 anos, mesmo sem sintoma nenhum, o paciente deve passar para fazer a avaliação da pressão do fundo do olho e assim detectar o glaucoma, que é a maior causa de cegueira irreversível na população. No caso de quem usa, por exemplo, lentes de contato, né? Quais são os principais problemas que uma pessoa pode ter, por exemplo, no uso inadequado dessas lentes? Lente de contato, a primeira coisa que eu converso com o paciente é saber se ele vai ter os cuidados para limpar, para não dormir com a lente, porque se ele não limpar direito, se ele só utilizar água corrente para limpar, não vai matar a bactéria. Então ele deve usar o produto adequado para limpeza, ele deve retirar a lente para dormir e sempre que ele sentir alguma irritação, retirar a lente e fazer a troca correta. Tem gente que não segue o que o fabricante diz que deve seguir, a troca, vamos dizer, na lente mensal deve ser mensal. Tem gente que vai postergando e aquela tendência de juntar mais bactéria e causar uma úlcera de córnea, que seria também um problema nessa parte da frente do olho, é bactéria por fungo, por bactéria, isso é muito grave e pode causar até cegueira. Então, seguir todas as instruções do seu oftalmologista e do fabricante. Tem uma telespectadora que está perguntando a respeito da pressão arterial dela. Problemas nos olhos podem causar aumento da pressão arterial? Na verdade, o problema no olho não, mas o problema da pressão arterial pode gerar um problema na retina. Existe ao contrário? Ao contrário. A retinopatia hipertensiva são problemas nos vasos aqui da retina, que é preenchido por vários vasos, e também pode acontecer uma oclusão de um vaso. O que acontece? É como se fosse um AVC na retina, estoura um vasinho, oclui um vaso, e isso pode gerar uma baixa visual pelo descontrole da pressão arterial. O que pode gerar é o uso inadequado de colírios, que podem causar uma vasoconstrição, e o uso crônico pode gerar um aumento da pressão arterial. Olha só que interessante, doutor. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutor. Eu sou pedreiro. Sim. E uso os óculos escuros, aquele óculos de proteção mesmo, como se fosse um óculos convencional fora do trabalho. Isso é correto? É necessário ver se existe a proteção adequada para ele, se o grau está adequado e se aquela lente tem a qualidade boa para utilizar tanto no problema interno como externo. A gente deve sempre diferenciar para que esse óculos vai ser usado. Portanto, como eu falei, no problema do solda elétrica, às vezes você tem que usar um óculos mais resistente internamente e externamente você usar com uma proteção UVA-UVB maior, então depende muito do caso dele, como ele utiliza. Muito bem, já a gente continua, Perfeito. Doutor. Olha, eu separei uma pergunta aqui, doutor Daniel, que eu gostaria que o senhor respondesse, da Silvana Miron. Ela diz assim: doutor, a minha mãe fez uma cirurgia de descolamento de retina. Ela tem 66 anos de idade. Quanto tempo ela demora para voltar a enxergar? Então, Silvano, o que acontece? Esse descolamento de retina, o mais importante é o momento que foi feito. Se demora muito para a gente fazer a cirurgia, a fisiologia, a anatomia pode colar completamente, mas a fisiologia pode não voltar. Então, depende muito do quanto tempo ela fez a cirurgia, depende muito da recuperação, claro. Então, é difícil de dizer no caso dela que eu não estou vendo, mas depende muito do quanto tempo, se ele foi a parte central da visão foi afetada ou não, que isso também influencia, e se foi colocado gás, óleo de silicone, que é o que vai preencher o olho, e isso às vezes demora um tempo para poder absorver, às vezes 3 meses. Então, depende de vários fatores. O tempo que foi feito, o que foi feito, como foi a recuperação, a cirurgia. Então, é bom sempre ela conversar com o médico dela que fez a cirurgia para ele poder simplificar melhor para ela. Muito bem. Nós temos mais perguntas, mas não temos mais tempo. Queria agradecer muito a sua presença, doutor Daniel, nessa noite. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite e fico sempre à disposição. Aliás, nós combinamos, né? Estamos com uma camisa Verdade. da mesma cor. Bom gosto.